Até hoje, a história de Abraão inspira a fé de judeus, cristãos e muçulmanos no mundo inteiro. Chamado por Deus quando a maioria do mundo já havia se esquecido dele, Abraão, sem questionar, obedeceu. Mesmo ainda conhecendo tão pouco de quem o chamou, ele apoiou sua vida sobre a promessa que ouviu. A fé baseada em uma palavra. A palavra que vem do Deus que não mente. Senhor, o que vai me dar se continuo sem filhos? Abraão, olha para o céu e veja se é possível contar as estrelas. Assim será a sua descendência. Assim também é o filho de Abraão. Quando vê que em sua vida há um vazio onde Deus disse que iria preencher, ele persegue até que a promessa se cumpra. E por meio de uma fé prática que funciona, alcança o que tanto precisava. Jornada na fé de Abraão, rumo ao Monte Moriá. A oportunidade de alcançar o cumprimento da promessa em todos os templos da Universal. Encontre outros endereços acessando universal.org/localizar. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente a fim de mostrar para você que existe uma saída por meio da fé. A fé é o poder de Deus que opera em nós. A fé traz à existência aquilo que não existe em nossas vidas. Você que está enfrentando um momento difícil e precisa desabafar, precisa conversar com alguém, entre em contato conosco agora através do 11 3573 3535 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Também você pode acessar o serviço pastoronline.com. Muitas são as pessoas que têm buscado, através da nossa central de atendimentos, a ajuda espiritual necessária para vencer os momentos difíceis em que elas têm enfrentado. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: a fé tem esse poder para mudar essa situação. Mas talvez você diga assim: eu não tenho fé, eu não sinto fé, eu não sei como crer. Preste bastante atenção nessa história, a história do Flávio, um jovem que aos 16 anos de idade foi simplesmente jogado fora pela sua família, desprezado pelos seus pais, simplesmente porque não concordou com a fé praticada pela família. A história dele é o exemplo clássico de pessoas que pensam que Deus não existe, que Deus é o culpado pelos seus sofrimentos, que Deus é o responsável por tudo de ruim que acontece ou já aconteceu em suas vidas. Mas um dia o Flávio teve uma oportunidade e veja o que ele fez com a oportunidade que chegou até ele. Flávio chegou ao inferno e fez a pior escolha que alguém poderia fazer. Eu senti muito ódio de Deus. Aos meus 16 anos, eu fui expulso da casa dos meus pais por motivos religiosos. Eu cresci dentro de um ambiente religioso e dentro de casa não era aquilo que eu via dentro da igreja. Na minha cabeça era como se fosse uma mentira. Aí, quando eu decidi confrontar, a minha mãe falou assim: para mim não dá. Para mim tá errado, eu não vou mais, entendeu? Para mim não tá certo. Eu não estou de acordo com isso aí que vocês estão pregando, então para mim não dá. Aí ela falou assim: não, tá bom. Aí passou os dias, no sábado dessa mesma semana, era o dia do plantão da farmácia que eu trabalhava. Quando eu voltei à noite para casa, a casa estava apagada, as luzes apagadas, e tinha a minha mochila, estava no portão. Aí eu sei que um vizinho meu falou para mim assim: Flávio, chega aí. Não sei se você está sabendo, mas sua mãe foi embora. Eu falei: foi embora? Como assim? Não, você saiu de manhã cedo para ir trampar, encostou um caminhão aí,
Colocaram a mudança no caminhão, fecharam a casa e foram embora. E naquele instante eu me vi na rua. Aquilo me deixou num estado de nervo, com tanto ódio que eu estava alimentando da minha mãe ali. Principalmente de Deus. Porque eu olhei para o céu e falei assim, legal, né? Você é bem legal. Enquanto eu estava lá dentro da sua igreja, estava tudo certo. Foi eu falar que não estava achando legal, não estava certo. Eu fui expulso, eu perdi casa, eu perdi tudo e é assim. Então agora eu tenho que abraçar o capeta, né? Já que eu estou no inferno, vou abraçar o capeta. A revolta certa contra o alvo errado. Sem saber, Flávio se aproximou ainda mais do causador do seu problema. Comecei a me envolver com pessoas que só bebiam e isso foi passando. Os anos foram se passando. Só que não ia mudando para melhor. A minha vida ia afundando. Eu me enfiava cada vez mais em álcool, cada vez mais em droga. Nesse período eu conheci uma pessoa. Eu acabei tendo uma filha com ela. Mas no começo da relação eu sempre tentei esconder. Eu não gostava de falar para as pessoas que eu era viciado. Só que chegou uma época que ela descobriu. Foi onde a gente se separou, que ela não aguentava mais. Foi quando eu conheci o crack. Aí eu conheci o crack. Eu lembro que uma vez eu tinha conseguido alugar um quartinho. Aí eu fui morar lá e tava lá. E nessa noite eu fumei tanto crack. Eu bebi tanto. Aí eu sei que foi umas 2 horas da manhã, eu levantei. Aí eu coloquei uma corda pendurada no teto da lavanderia. Eu falei, eu não aguento mais isso. Isso não tá legal. Aí eu lembro que eu subi, amarrei, sabe, pulei. O engraçado é que a corda estourou. E eu caí. Eu falei assim, poxa, mas nem a morte me quer. Já que nem o diabo me aceita no inferno. Então agora não tem sentido, eu vou viver, vou empurrar com a barriga a minha vida. A morte não o aceitou, porque o resgate já estava a caminho. E um pequeno instrumento do céu seria usado para livrar aquela alma cansada. Eu ficava numa praça durante o dia e de noite tinha uma igreja da Universal que tinha uma cobertura, então a gente ficava ali. E de uns dias, né, depois, a mãe da minha filha começou a me procurar. Ela ia com a minha filha no Templo de Salomão. E a minha filha gostou do lugar. Ela tava faz parte de um grupo do Força Team Universal, do FTU. E conforme ela foi pedindo para vir, eu não tinha mais ninguém para trazer. E ela foi ali, nossa, ela muito. Logo no primeiro dia que ela veio, ela até falava, mãe, a gente podia morar lá pertinho, que seria mais fácil da gente ir. E ela começou a me convidar. No começo eu não ligava muito, sabe? Eu ia mais porque eu ficava próximo da minha filha, dia de domingo. Só que eu achava um saco, né? Literalmente era um saco. Eu sei que eu deitava na poltrona assim, ó, eu até me esparramava na poltrona. Era tão gostoso aquela poltrona, eu me esparramava ali e eu dormia. E tinha vezes que ela até me cutucava assim, porque eu chegava até a roncar. Às vezes quando vinha aquele cheiro, a pessoa não tomar banho, até me atrapalhava a prestar atenção, que era muito forte. E vindo. E minha filha ali, né? Minha filha assim, várias vezes eu via ela fazendo coisas assim que eu me surpreendia. Teve um dia, que eu acho que esse dia foi muito marcante para mim. Eu sei que o bispo falou assim, chamou o pessoal para ir lá na frente e tal, pra fazer uma oração. Aí eu sei que minha filha me pegou pelo braço e falou assim, vem papai. E foi comigo até lá na frente, até no altar. Eu fiquei olhando em volta, olhava para um lado, olhava para o outro, falei assim, nossa, que baboseira, né? Isso aqui é uma baboseira. E nisso eu olhei do lado, aí eu vi minha filha ajoelhada ali.
Aí eu olhei assim e falei, não, peraí. A minha filha não, né? Ela estava buscando Deus ali, entregando para Deus. Eu tenho certeza que ela estava entregando minha vida para Deus ali. Aí eu olhei para ela, eu olhei para frente assim, pro altar. Aí eu sei que eu respirei fundo. Eu falei, tá bom. Foi então o negócio seguinte, já que se você existe mesmo, se eu sirvo para alguma coisa, se esse lixo de vida que eu tenho aqui importa para você, se tem alguma coisa de útil aqui dentro aqui, então você vai ter que mudar. E vai ter que provar para mim que de fato você existe. Se mudar alguma coisa, a gente volta a conversar. Só que aquela semana foi diferente. Aquela semana as coisas começaram a mudar. Eu arrumei um trabalho e, para ironia, né, de todos, o dono do lugar que eu estava trabalhando é um obreiro da igreja. Consegui alugar uma kitnet, né, já saí da rua. Falei, nossa, tá mudando mesmo, né? Tá, mas o senhor já me deu aí uma casa para morar, um trabalho legal, mas é só isso. E eu comecei a frequentar. Eu já não era mais por causa da minha filha que eu ia para a igreja. Eu já comecei a buscar porque eu achava que eu tinha um compromisso ali com Deus, né? Aí eu me batizei nas águas. Quando eu levantei das águas, eu tomei a decisão. Falei assim, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. E passou uns dias, acho que entrou numa época da fogueira santa. Toda vez o bispo falava que a gente tinha que buscar Espírito Santo, falava muito do Espírito Santo nas reuniões. Eu comecei a passar a ter vontade, sabe, de buscar aquilo ali, de ver se de fato era verdade. Aí teve uma palavra sobre perdão. Aí aquilo ali mexeu. Para eu perdoar a minha mãe foi muito difícil. Mas eu consegui perdoar. Com a ajuda de Deus ali, eu consegui perdoar a minha mãe. A paz foi instantânea. Eu senti um alívio. Aí naquele dia eu subi no altar. Eu falei assim, Senhor, está aqui. A minha vida, tudo de ruim que eu fiz, todas as pessoas que eu magoei, tantas vezes que eu te decepcionei, está aqui. E quando eu desci do altar, né, eu desci as escadas do altar, aí eu estava ali embaixo, sabe, comecei a orar para buscar o Espírito Santo, que o bispo estava falando tanto do Espírito Santo. Eu comecei a buscar o Senhor, louvar a Deus ali. Naquele dia eu senti uma paz tão grande, mas tão grande ali, parece que eu estava no colo de alguém. Era de Deus. E aquilo ali para mim podia não ter mais fim, sabe? Eu não queria que acabasse aquele momento ali. Eu não queria nem que as luzes se acendessem naquele dia ali. Eu queria que continuar ali. Tanto é que quando acabou a reunião, eu sei que eu olhei para a mãe da minha filha e ela falou assim, vamos embora? Eu falei assim, mas já acabou? Sabe, Deus parece que falou assim, filho, eu tô aqui. O encontro que Deus tanto aguardou. E tudo que o inferno roubou, o céu restituiu. Eu costumo dizer que Deus ele faz coisas que a gente nunca vai compreender. O que antes era a mãe da minha filha, que era somente a mãe da minha filha, hoje ela é minha esposa. Aí veio de novo, começou em mim vir, né, o interesse. Peraí, esse homem que tá diferente. A gente se casou na última celebração de casamentos que teve aqui no Templo de Salomão. Dessa vez nós temos tudo certinho, né? Hoje minha filha tem uma família. E uma família feliz. Hoje eu sou muito bem resolvido no meu trabalho, na minha parte, né, profissional. Para quem antes nunca gostava de falar de Deus, que achava que Deus não existia, hoje eu falo de Deus para todo mundo. E hoje eu estar aqui, no aniversário do Templo de Salomão, dos 10 anos do templo, é uma felicidade tão grande de eu estar aqui com a minha família toda na fé. Graças a Deus pelo templo, né, tudo que eu aprendi e estou aprendendo aqui. O trabalho do FTU, né, que foi maravilhoso, foi fundamental. Ele usou uma criança de 11 anos
a minha filha, para mostrar para mim que Ele de fato existe. Antigamente eu dizia que eu estava no inferno, e se eu estivesse no inferno eu tinha que abraçar o capeta. Hoje eu me sinto no céu, e hoje eu estou muito feliz em abraçar Deus. A Fogueira Santa é a maior campanha de transformação de vidas do planeta. É onde o ser humano decide ter um encontro com Deus no altar. Você sobe ao altar e Deus desce. E ali há uma transformação. O Flávio é prova viva disso. Viva de que Deus existe e tem poder para transformar. Talvez você se identificou com alguma parte da história dele. Saiba que para você tem jeito também. Mas o que você precisa fazer é aceitar o convite. O Flávio começou a ir às reuniões por causa da sua filha. Mas um dia ela o pegou, o tomou pela mão e o levou diante do altar. E ali aquilo tocou nele. E quando ele finalmente abriu a porta do coração, aquele coração de pedra, aquele coração congelado que estava ali dentro do peito do Flávio, se quebrou. E ele pôde então ter um encontro com Deus. Ele conseguiu perdoar a mãe. A coisa mais difícil para ele foi isso, mas ele perdoou. E Deus lhe perdoou, porque o perdão está exatamente conectado com o nosso perdão. Nós temos que perdoar, nós precisamos liberar perdão para que possamos ser perdoados. Olha só o que diz esse texto que nós separamos para você hoje. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Flávio recebeu o Espírito Santo e hoje ele não é mais órfão. Foi abandonado pelos pais aos 16 anos de idade. Mas o Deus e Pai, Criador de todos, o acolheu a partir do momento que ele se voltou para Deus. Nesta quarta-feira, você terá a oportunidade de saber mais a respeito da Fogueira Santa no Templo de Salomão. Em dado momento da reunião, nós vamos falar do assunto e você terá a oportunidade de ir ao altar. Quando você vai ao altar, você vai a Deus. Você vai a quem tem poder de curar suas feridas antigas, de liberar em você uma nova vida, de construir em você uma nova pessoa. Essa é a vontade de Deus. E quando muda aqui dentro, aí as mudanças do lado de fora são uma coisa natural. Veja que hoje o Flávio está casado, Deus lhe deu uma família, ele vive bem, não lhe falta nada, mas o bem maior do Flávio você não pode ver, está dentro dele. Você vê os resultados, você vê os frutos. É isso que Deus quer fazer na sua vida também. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 7 da noite em ponto, na Noite do Espírito Santo. Para você que quer preencher esse vazio da sua alma, resolver de uma vez por todas esse problema e não mais viver de depressão em depressão, viver entregue aos vícios, ao álcool, às drogas, viver correndo atrás, mendigando o amor de pessoas. Seja feliz, meu amigo, minha amiga. Essa é a proposta para você. E se você está em qualquer localidade dentro do estado de Santa Catarina, você pode acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que me assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20 horas. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Quarta-feira do Espírito Santo. Durante o dia, às 7 e 10 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, e teremos a Noite do Espírito Santo, a segunda quarta-feira deste jejum de Daniel, que nós estamos vivendo até o dia 31 de julho. E falando em jejum de Daniel, você vai agora acompanhar a história do Maurício e a gente já volta. Eu acredito que, como muitos chegaram à igreja, eu também cheguei com um preconceito muito grande com a Igreja Universal. Eu tinha o costume de ouvir meus familiares colocar apelido, reclamar muito do Bispo Macedo. E
Eu me lembro que o meu tio, ele não era muito religioso, ele falava do bispo de uma maneira ofensiva, o bispo pedir mais cedo. E a gente foi crescendo assim. E eu cheguei a um ponto de absorver esse preconceito. E quando eu estava sofrendo, quando eu tinha acabado de se separar, a minha família longe de mim, eu chorando, eu pedi a Deus uma ajuda, um socorro. E eu saí andando na rua, cheguei numa rua que tinha várias igrejas fechadas. E eu falei para Deus, como é que pode a tua casa estar fechada? E eu olhei no canto, uma igreja universal. Eu falei assim, logo essa. Aí naquele momento eu falei, Deus, se é aqui que o Senhor quer que eu entre, eu vou. E eu entrei. Ali naquele momento que eu entrei, eu fui curado de vício. Eu não conseguia dormir, eu dormia. Aquela miséria que eu vivia, em um mês eu fui mandado embora, eu comecei a trabalhar por conta. A minha vida foi se transformando, só que eu não me firmei, nunca me firmei na igreja. Eu ouvia falar do Espírito Santo e eu nunca me entreguei. O meu orgulho era tanto que eu era apegado com a minha vida. Eu dava a minha vida e tomava ela de volta. Decidi me batizar nas águas. E pouco tempo depois começou o jejum de Daniel. E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, me der o teu Espírito, eu te entrego tudo que é do meu eu, me entrego totalmente ao Senhor. E chegou a um ponto que eu era viciado em anime, viciado em pornografia, e eu falei, Deus, eu vou abandonar tudo isso, fazendo o jejum de Daniel, me envolvendo mais com as coisas de Deus, lendo a Bíblia, coisa que eu nunca gostei de ler livro. Passei a ler a Bíblia. Na primeira semana do jejum, eu recebi o Espírito Santo. Aquilo foi uma coisa maravilhosa, foi extraordinário, porque eu vivi tanto tempo sem ter Ele. Aquele momento foi a hora que eu me derramei e a paz foi tremenda dentro de mim. Aquela certeza foi uma coisa extraordinária, coisa que eu abriu uma venda nos meus olhos, que parecia que eu sempre fui cego. Eu comecei a entender o que Deus representava. Que aquele momento foi maravilhoso, a paz, a alegria, a certeza da salvação. E a partir daquele momento eu decidi que a minha vida ia ser dele, que eu não tinha mais o que ele fazer, eu ia ser uma folha seca, onde ele soprasse eu iria, o que ele pedisse eu daria, e assim foi a partir daquele momento. E a minha vida foi totalmente diferente. O meu casamento foi restaurado, a minha vida financeira foi mudada. Hoje eu não me vejo sem Ele, eu não me vejo longe do altar, eu não me vejo sem fazer a obra dEle. Se não for para fazer a vontade dEle, para mim eu não existo. O jejum de Daniel é a grande oportunidade para todos que desejam conhecer verdadeiramente a Deus. Este propósito traz a proposta de uma dedicação intensa ao conteúdo espiritual, um profundo envolvimento com a palavra e os pensamentos de Deus, em busca daquilo que só os sinceros e sedentos podem receber: o batismo com o Espírito Santo. E ao longo de mais de 20 edições, tem marcado a vida de inúmeras pessoas em todo o mundo. Jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao Espírito de Deus. De 11 a 31 de julho,
em qualquer igreja universal. O Maurício teve o seu encontro com Deus. E você? Até quando você vai ficar apenas acompanhando pela televisão? Está na hora de você dar um passo de fé? Então, fale aí em voz alta. Nesta quarta-feira eu irei à igreja. Você virá a quem tem poder para mudar a sua vida, a Deus. Só Ele pode preencher o vazio do seu interior. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de poder comunicar a Tua palavra a quem tem interesse de ouvi-la. E peço que o Senhor consagre esta água e ao beber da mesma, essa pessoa que tem um copo com água em mãos, uma garrafinha d'água, que ela receba saúde, meu Pai, que os enfermos sejam curados, os oprimidos libertos e essa pessoa tenha forças, ânimo, coragem para te buscar. Porque o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim seja, meu Pai. Abençoe aqueles que estão vivendo o jejum de Daniel, mais um dia deste jejum, rumo, meu Deus, ao que é mais importante, ao encontro com Deus, ao batismo com o Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, que Ele abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Agora basta que você dê um passo de fé em sua direção. E neste domingo, dia 21 de julho, estaremos realizando o Domingo do Exaltar de Deus. Amanhã vamos falar mais a respeito do que vem aí. Até lá! Em julho, o Templo de Salomão completará 10 anos. E para celebrar este momento histórico, de 22 a 31 de julho, está preparada uma programação especial e inédita de 10 dias. Segunda-feira, 22 de julho, a Noite dos Grandes Sonhos. Terça-feira, dia 23, o dia marcado para os milagres no templo. Quarta-feira, dia 24. A Noite da Salvação, com o Bispo Clodomir Santos. Ah, meu Senhor, faz a Tua glória resplandecer sobre a vida de cada um. Quinta-feira, 25 de julho, a Noite dos Casais na Terapia do Amor. E para aqueles que estão sozinhos, a Hora dos Solteiros Especial, a partir das 18 horas. Sexta, dia 26, a Purificação no Templo. Sábado, 27 de julho, pela manhã, o Jejum das Maravilhas. E à tarde, FJO Next Generation. Dia 28, domingo. Jesus jamais. Um encontro especial com o Bispo Macedo. Receba o poder do alto aí neste momento e seja feliz. Segunda, dia 29, a Noite da Restituição. Terça-feira, dia 30, o evento Vida a Cores, combatendo a depressão. E para encerrar esta grande festa, dia 31, quarta-feira, a Noite do ID, com a cerimônia especial da troca das bandeiras. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com e prepare-se para experiências inesquecíveis.